James Garner quebra finalmente o silêncio. No programa de Jack Elam. James Garner nascido. James Scott Baumgartner A7. De abril de 1928 em Norman, Oklahoma, teve uma infância marcada por dificuldades e resiliência. Era o mais novo de 3 irmãos filhos de Weldon e Mildred Baumgartner. Quando James tinha apenas 5 anos, a sua mãe faleceu, deixando uma profunda cicatriz emocional. O seu pai acabou por voltar a casar. E James teve uma relação difícil com a madrasta, a quem mais tarde descreveu como abusiva. A tensão emocional da vida familiar, somada às dificuldades econômicas da Grande Depressão, obrigou James a amadurecer rapidamente. Acabou por abandonar o liceu passando por diversos empregos, incluindo o de modelo e frentista, até que o destino o levou até Hollywood. A entrada de Garner no mundo da representação foi pouco convencional. Depois de servir na Marinha Mercante e depois como soldado durante a Guerra da Coreia, na qual foi ferido 2 vezes e condecorado com 2 medalhas Purple Heart, Garner regressou a casa em busca de um rumo. Entrou para o mundo da representação, quase por acaso incentivado por um amigo e também ator Paul Gregory. Com a sua elevada estatura e porte atlético para além do seu carisma natural, cedo encontrou trabalho em anúncios, publicitários e papéis menores, até finalmente conseguir um contrato com a Warner Brothers. O grande sucesso de Garner ocorreu em 1957, quando foi escolhido para o papel de Brett Maverick na série televisiva de sucesso Maverick. A sua interpretação do charmoso herói relutante e jogador de cartas diferenciou-o de outros cowboys da TV da época. Ao contrário dos arquétipos estoicos e sombrios do western Brett Maverick, era espirituoso, afável e sempre pronto com uma piada. Uma persona que combinava perfeitamente com o timing cômico natural de Garner e o seu apelo popular. O programa foi um sucesso instantâneo e tornou James Garner um nome conhecido em todos os lares. A sua mistura singular de humor, vulnerabilidade e força silenciosa tornou-se a sua imagem de marca. Não interpretava super-heróis ou tipos excessivamente machistas. Em vez disso, dava vida a personagens com as quais o público se identificava e que muitas vezes confiavam mais na inteligência do que na força física. De muitas maneiras, Garner redefiniu o que significava ser um protagonista na televisão, e Maverick tornou-se um marco cultural que perdurou muito. Para além da sua exibição original, Garner fez com sucesso a transição da televisão para o cinema, um feito que muitos atores de TV do seu tempo não conseguiram alcançar. Nas décadas de 1960 e 1970, protagonizou uma grande variedade de filmes que demonstraram a sua impressionante versatilidade. Entre as suas obras mais notáveis destacam-se A Grande Fuga, 1963, onde interpretou um astuto aproveitador ao lado de Steve McQueen, e A Americanização de Emily Mill, e 1964. Uma sátira negra da guerra que o uniu a Julie Andrews e demonstrou sua capacidade de fundir o humor com temas sérios. Outras interpretações marcantes incluem Apoie o Seu Xerife Local, 1969, um western cômico que explorou a sua persona de Maverick e Romance de Murphy, 1985, que lhe valeu uma nomeação para o Oscar de Melhor Ator. Em Romance de Murphy, Garner interpretou um farmacêutico bondoso de uma pequena cidade ao lado de Sally Field, e o filme tornou-se um sucesso discreto que reforçou o seu apelo duradouro. Ao longo da sua carreira cinematográfica, Garner trabalhou com alguns dos maiores nomes e realizadores da indústria, sendo admirado pelo seu profissionalismo e ausência de ego. Embora nunca tenha procurado a fama ou os Oscars, as suas interpretações foram sempre sólidas, sinceras e ancoradas na autenticidade. Possuía a rara capacidade de elevar cada cena em que aparecia sem nunca ofuscar os seus colegas de elenco. Em 1974, James Garner regressou à televisão no papel que muitos consideram o seu melhor,
o do detetive privado Jim Rockford em Rockford Archive. Criada por Roy Huggins e Stephen J. Cannell, a série redefiniu o gênero policial, ao contrário dos detetives duros e implacáveis. Rockford era um homem que preferia resolver os seus problemas. Na lábia vivia num trailer na praia e raramente era pago pelos seus serviços. No entanto, possuía um profundo sentido de justiça e lealdade. O papel permitiu a Garner explorar plenamente a sua versatilidade. Era duro quando necessário, bem-humorado quando apropriado e sempre cativante. A química entre Garner e o elenco secundário, especialmente Noah Beery Jr., como o seu pai Rocky, contribuiu para o sucesso da série Rockford Archive. Valeu a Garner um Emmy em 1977 e continua a ser uma das séries policiais mais influentes de sempre. Nos bastidores, porém, Garner enfrentou jornadas de trabalho exaustivas e cenas de ação que prejudicaram a sua saúde. Dirigia e fazia frequentemente as suas próprias cenas de luta, o que resultou em inúmeras lesões. E, por fim, contribuiu para a sua reforma antecipada da série em 1980. Mesmo após o fim de The Rockford Files, Garner continuou a trabalhar constantemente no cinema e na televisão. Repetiu a sua personagem Maverick no telefilme Bret Maverick de 1981 e até fez uma participação especial no filme Maverick de 1994, protagonizado por Mel Gibson. Conferiu seriedade a papéis em filmes como Space Cowboys, 2000 e o aclamado drama romântico Diário de uma Paixão, 2004, onde interpretou a versão mais velha da personagem de Ryan Gosling. A interpretação de Garner em Diário de uma Paixão foi comovente e terna, captando o poder duradouro do amor e da memória. Além do seu trabalho no ecrã, Garner ficou conhecido pela sua integridade e ativismo discreto. Foi um defensor acérrimo dos direitos civis e esteve presente na Marcha de 1963 em Washington. Também não teve medo de se defender no mundo implacável de Hollywood, tendo processado a Warner Brothers por quebra de contrato e ganho o processo um feito raro para um ator na época. A disponibilidade de Garner para lutar pelo que era certo, mesmo que a um custo, pessoal refletia a sua forte bússola moral e os mesmos valores que frequentemente trazia para os seus papéis. James Garner, o adorado ator norte-americano conhecido pelo seu charme, humildade e versatilidade, encontrou o amor verdadeiro no início da sua carreira ao conhecer Lois Clark. O encontro foi fortuito, tendo ocorrido num comício político em 1956. E apesar da brevidade do namoro, houve uma inegável e imediata ligação entre ambos. Apenas 2 semanas após o primeiro encontro, decidiram casar, desafiando a sabedoria convencional que alertava contra uniões tão rápidas. 17 de agosto de 1956. James Garner e Lois Clark trocaram votos, dando início a um casamento que duraria quase 6 décadas. Uma raridade em Hollywood, onde as relações são muitas vezes efêmeras. Mais tarde, Garner refletiria sobre a sua união com carinho e gratidão, descrevendo frequentemente Lois como o amor da sua vida e a âncora que o ajudou a navegar pelas ondas turbulentas da fama e das lutas pessoais. O seu casamento não foi isento de desafios, oriundos de origens diferentes. Garner, de uma família operária de Oklahoma, e Clark, de um estilo de vida mais cosmopolita de Los Angeles, depararam-se inicialmente com diferenças de perspectiva e temperamento. No entanto, o vínculo que partilhavam revelou-se resiliente. Garner atribuiu grande parte da longevidade do casal ao respeito mútuo, à lealdade e à capacidade partilhada de dar espaço um ao outro quando necessário. Apesar das exigências da carreira de ator, que incluíam longas agendas de filmagens e períodos prolongados longe de casa, Garner manteve-se profundamente dedicado a Lois. Mesmo durante breves separações, como um período de 2 anos de separação experimental, na década de 1970, ele nunca deixou de a amar
e acabaram por se reconciliar, retomando a vida juntos com ainda mais força. Quando Garner se casou com Lois, acolheu também a filha desta de um casamento anterior, uma rapariga chamada Kim. Embora não fosse sua filha biológica, Garner tratou Kim como se fosse sua, assumindo o papel de figura paterna com graciosidade, carinho e dedicação inabalável. Proporcionou-lhe a estabilidade e o afeto que muitas crianças de famílias reconstituídas tanto desejam. Ao que tudo indica, amava Kim profundamente. E a ligação entre ambos foi-se fortalecendo com o passar dos anos. Chegou a dizer que ser padrasto não o fazia sentir-se menos pai e certificava-se sempre de que ela se sentia aceite e acolhida em sua casa. Mais tarde, durante o casamento, James e Lois tiveram uma filha, Greta Gigi Garner, nascida numa família onde a criatividade e a expressão eram muito valorizadas. Greta cresceu rodeada do legado e da personalidade marcante do seu pai, que, no entanto, se manteve um pai profundamente humilde e presente. Garner adorava a filha e falava frequentemente da alegria que ela trazia à sua vida. Incentivava os seus interesses e estava sempre presente para a apoiar, seja nos seus estudos, na procura de uma carreira artística ou simplesmente no seu percurso para a vida adulta. Greta trilhou o seu próprio caminho, tornando-se escritora e produtora, mas manteve sempre a influência do pai por perto. Ela falou frequentemente, publicamente, sobre o profundo impacto que ele teve na sua vida, não apenas como estrela de cinema, mas como um homem gentil, bem-humorado e íntegro, que liderava pelo exemplo e nunca deixou que a fama lhe obscurecesse os valores. Durante décadas, James Garner permaneceu um homem conhecido pela sua elegância, humildade e um inabalável sentido de lealdade, tanto à sua arte como às pessoas com quem trabalhava. Ao longo da sua longa e distinta carreira, Garner desenvolveu inúmeras amizades na indústria cinematográfica e televisiva. Mas um nome sempre pairou, à margem da curiosidade do público: Jack Elam. Actor de personagens de imenso talento e de presença inesquecível em cena. Elam era a própria definição de um rouba-cenas, um homem com a capacidade de deixar uma impressão duradoura mesmo nos papéis mais breves. No entanto, embora os fãs recordassem frequentemente a química entre Garner e Elam, especialmente nas suas memoráveis colaborações em filmes de western como Support Your Local Gunfighter, 1971 e Support Your Local Sheriff, 1969. Garner raramente comentou publicamente sobre Elam após o seu falecimento em 2003. Durante anos, circularam especulações. Por que o silêncio? Haveria histórias mais profundas atrás das câmaras, algo não dito entre os dois astros. Depois, numa entrevista sincera pouco antes do seu falecimento em 2014, James Garner abriu-se finalmente. A sua voz firme, mas carregada de emoção, carregava o peso de anos de reflexão silenciosa. Não fiquei em silêncio porque não me importava, explicou Garner. Fiquei em silêncio porque, por vezes, as palavras simplesmente não fazem justiça a um homem como Jack Garner descreveu. Elam, não apenas como um colega, mas como um verdadeiro original. Um homem cuja aparência única, moldada por uma lesão ocular na infância, se tornou uma das características mais icônicas de Hollywood. Não confundiria o Jack com ninguém, disse Garner rindo, e ele não gostaria que isso acontecesse. Aquele olhar vesgo, aquele sorriso malicioso era como um pistoleiro saído de um conto de fadas, mas era mais inteligente do que a maioria das pessoas imaginava. Os dois homens, embora aparentemente de estilos diferentes. Garner, o herói afável do dia a dia, e Elam, o ator de personagens, peculiares e frequentemente vilanescas, partilhavam um profundo respeito pela ética de trabalho e pelo timing um do outro. Jack conseguia ler uma sala melhor do que qualquer licenciado em Harvard, refletiu Garner. Sabia como roubar a cena sem dizer uma palavra e como devolvê-la quando o momento era o certo.
O que poucas pessoas percebiam era o quão generoso Elam era fora do ecrã. Garner partilhou uma história emocionante sobre um momento durante as filmagens de Support Your Local Sheriff. Quando um jovem figurante visivelmente nervoso e deslocado teve dificuldades em completar um take, em vez de ignorar o embaraço ou deixar o momento de lado, Elam chamou o rapaz à parte e guiou-o pela cena em silêncio, chegando mesmo a orientá-lo na interpretação da personagem. Jack não se preocupava apenas com as suas falas, disse Garner. Preocupava-se com o filme como um todo e com todos os envolvidos. Garner também desmentiu quaisquer rumores de tensão entre eles, chamando tais rumores de disparates de Hollywood. Admitiu que nem sempre socializavam fora do horário de trabalho, mas no set eram como irmãos de armas. Éramos de origens diferentes, mas defendíamos a mesma marca. Percebe? Ambos adorávamos este negócio maluco e respeitávamos-nos. Era isso que importava. Talvez o momento mais comovente tenha sido quando Garner falou sobre o legado de Elam. As pessoas pensam em Jack como o tipo de olhar selvagem, o alívio cômico, o fora da lei, excêntrico. Mas ele era muito mais do que isso, era um profissional, um artesão e uma pessoa extremamente divertida de se trabalhar. Existe uma razão pela qual as pessoas ainda se lembram dele. O Jack tinha alma. Dava importância a cada detalhe, até aos mais pequenos. Isso é raro. Garner fez uma pausa com os olhos marejados. Eu devia ter dito isto antes, mas se ele estiver a ouvir agora, espero que saiba. Jack era um dos bons. Nunca me esqueci disso. Com estas palavras, o silêncio foi finalmente quebrado. Não com escândalos ou mexericos, mas com dignidade, carinho e uma apreciação lúcida por um colega ator que, tal como o próprio Garner, deixou uma marca indelével no cinema americano. E nesse momento, o laço entre duas lendas do western, o herói constante, o outro, o imprevisível, inesquecível, estava selado, não só na memória, mas na realidade. Durante a década de 1970, enquanto filmava a série de sucesso The Rockford Files, James Garner começou a sofrer de problemas persistentes e debilitantes no joelho que o atormentariam para o resto da vida. Conhecido por realizar muitas das suas próprias cenas de ação, Garner submetia o seu corpo, principalmente os joelhos, a um intenso esforço físico, regularmente. As exigências extenuantes do papel repleto de ação, que incluía frequentemente correr, saltar e participar em cenas de luta coreografadas, cobravam um preço elevado às suas articulações. O compromisso de Garner com a autenticidade nas suas atuações teve um custo físico significativo. Ao longo da série, passou pelo que descreveu como 6 ou 7 cirurgias ao joelho, um reflexo do desgaste implacável que sofreu, apesar da dor e das frequentes cirurgias. Garner perseverou, impulsionado por uma forte ética de trabalho e pelo desejo de apresentar performances de alta qualidade. No entanto, os seus problemas no joelho nunca se resolveram completamente e continuaram a afetar a sua mobilidade durante décadas. Por fim, em 2000, muito tempo depois de The Rockford Files ter terminado, Garner optou por uma solução mais permanente, uma cirurgia de substituição total de ambos os joelhos. Este procedimento complexo marcou um ponto de viragem na sua capacidade de controlar a dor crônica e de recuperar um certo grau de independência física nos últimos anos de vida, além dos problemas ortopédicos. Garner enfrentou também graves problemas cardíacos. A 22 de abril de 1988, foi submetido a uma cirurgia de bypass quíntuplo, procedimento que lhe salvou a vida e realçou a gravidade da sua condição cardiovascular. A cirurgia envolveu o redirecionamento do fluxo sanguíneo em torno de 5 artérias bloqueadas e foi uma resposta ao estresse crescente que o seu coração tinha sofrido ao longo de anos de tabagismo e pressões profissionais. Notavelmente, Garner recuperou rapidamente da complexa operação, demonstrando uma resiliência que surpreendeu até os seus médicos. Apesar disso,
A sua equipa médica aconselhou-o vivamente a fazer mudanças significativas no seu estilo de vida, principalmente a deixar de fumar, um hábito que mantinha desde a juventude. Garner começou a fumar com a idade surpreendentemente jovem de 12 anos, um reflexo da época em que cresceu e da ampla aceitação cultural do uso de tabaco durante esse período. Apesar dos alertas urgentes após a sua cirurgia cardíaca, Garner lutou para abandonar o cigarro, mantendo o hábito por mais 17 anos. Foi apenas em 2005, aos 77 anos, que conseguiu finalmente deixar de fumar definitivamente. A sua filha, Gigi Garner, refletiu mais tarde sobre este vício profundamente enraizado, referindo: "O meu pai fumava desde os 12 anos de idade." As suas palavras destacaram tanto as consequências para a saúde a longo prazo de uma exposição tão precoce, como a notável perseverança do seu pai em finalmente superar o vício. Os problemas de saúde de Garner continuaram na década de 2011. De maio de 2008, foi submetido a uma cirurgia de emergência após 2011 ter sofrido um AVC grave 2 dias antes. O AVC foi um acontecimento assustador que colocou a vida de Cindy Garner em risco significativo e deixou os fãs e os entes queridos profundamente preocupados com o seu futuro. No entanto, a resposta médica foi rápida e a cirurgia foi considerada um sucesso. O prognóstico de Garner após a operação foi descrito como muito positivo, oferecendo esperança de que pudesse recuperar grande parte da sua funcionalidade anterior. O AVC, porém, marcou o início de um período de declínio da saúde. Embora tenha conseguido regressar à vida pública, ainda que de forma limitada mais tarde, tornou-se evidente que o incidente afetou gravemente o seu bem-estar físico e vitalidade. Nos anos que se seguiram ao AVC, Garner afastou-se gradualmente dos holofotes, concentrando-se na sua recuperação e dedicando mais tempo à família. Tragicamente, a longa luta de James Garner contra os problemas de saúde chegou ao fim a 19 de julho de 2014. Nesse dia, os serviços de emergência foram chamados à sua casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles, onde descobriram que o querido ator tinha falecido. Tinha 86 anos. A causa da morte foi determinada como sendo um ataque cardíaco provocado por doença arterial coronária, uma condição contra a qual lutava há muitos anos. Embora tivesse demonstrado uma notável resiliência ao longo de múltiplas cirurgias e sustos médicos, os efeitos cumulativos dos seus problemas de saúde. A longo prazo, particularmente, as complicações cardíacas e as sequelas do AVC que sofreu em 2008 tiveram um preço significativo. Nos anos que antecederam a sua morte, Garner apresentava uma saúde visivelmente debilitada, facto reconhecido pelos seus familiares e amigos e evidente para os fãs que acompanharam de perto a sua carreira. Apesar destas dificuldades, James Garner manteve-se um exemplo de força e humildade inabaláveis. Lembrado não só pelos seus papéis icônicos no cinema e na televisão, mas também pela graciosidade e dignidade com que enfrentou as suas lutas pessoais.